O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, recordamos o envio dos discípulos por Cristo para anunciar o reino. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse mesmo envio se renova em nós, que fomos convocados pelo mesmo Cristo, mediante da sua igreja, para dar testemunho de seu reino. Nós somos os novos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, Jesus chama, como nós ouvimos, seus 12 apóstolos e os envia em missão. E Jesus dá uma ordem: que sigam um estilo de vida desafiador, um estilo de vida completamente diferente do jeito mundano de viver. O Senhor Jesus quer deles uma atitude de desprendimento, de desapego dos bens terrenos, seja da comida, da comodidade ou das honrarias e vaidades humanas. É um estilo novo de viver e que serve para nós em pleno século 21. E nós sabemos que os apóstolos, os 12 escolhidos, são os embaixadores de Cristo, e eles são chamados a imitar nosso Senhor Jesus Cristo em sua obediência com a vontade do Pai Eterno, em sua perfeitíssima pobreza e em sua imaculada pureza do corpo, da alma e do olhar. Nós sabemos muito bem, meus queridos irmãos, que o chamado ele é pessoal. Jesus chama um por um e chama quem ele bem quer. Então o chamado ele é pessoal. A resposta também é pessoal, porque o Senhor ele não exige, ele convida. Então a resposta ela também é pessoal. Mas algo precisamos ter claro neste mundo individualista, que o serviço deve ser entendido numa dimensão comunitária.
A igreja de Jesus Cristo é comunhão. Nós não vivemos isolados. O chamado ele é pessoal, mas a nossa vivência ela é comunitária. E para que os apóstolos entendessem, e para que nós nos dias de hoje entendêssemos isso, Jesus ele os envia em missão 2 a 2. Jesus está dizendo que é na comunidade que ele se faz presença. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Em nossos dias, os enviados em missão somos todos nós, os batizados, tanto os leigos e leigas como os clérigos, somos todos nós enviados em missão. Nós somos chamados a anunciar o reino de Deus, a converter as pessoas com a nossa palavra e com o nosso testemunho de vida. Cristo nos envia em missão para que todos os homens conheçam a verdade e, conhecendo essa verdade, que todos os homens e mulheres se salvem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos bem presente que com Cristo e em Cristo nós somos mais que vencedores. Se você realmente crê, nós somos mais que vencedores. Para sermos missionários também, é preciso sermos livres. Nós ouvimos isso muito bem na leitura de Efésios. Essa liberdade. Deus derramou o seu sangue para que os seus filhos e filhas sejam livres, livres para responder com generosidade o chamado, livres para seguir docilmente as luzes do Espírito Santo dentro de nós. E aí você pode falar assim para mim: mas eu sou livre, padre. Não é, meu querido. Você não é livre. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Ser livre é estar despojado totalmente do eu, do nosso egocentrismo. Muitas vezes as nossas orações são bem egocêntricas. Um exemplo só para você entender. Uma mãe, ela reza o tempo todo pedindo pelo filho. Ela tem uma dificuldade para escutar a voz de Deus e para se colocar diante de Deus. Então nós somos chamados a ser livres. É o próprio Cristo que diz: tome a sua cruz de cada dia e me segue. Se esvazie de si mesmo, para que você possa caminhar comigo. Esvaziar desse nosso egocentrismo. Das vezes, nas nossas orações, ficamos ali pedindo por nós, ou pelo outro, ou nas nossas orações ficamos ali pensando coisas bem relacionadas na nossa vida. Eu creio que vocês já devem estar fazendo momentos de leitura orante da palavra, como o padre já ensinou, como a igreja nos pede. É preciso meditar. O cristão, ele faz meditação, porque nós vamos ver muitos cristãos que acham que são livres buscando outras fontes de meditação. Nós vamos encontrar alguns cristãos que buscam fontes que não condiz com a nossa realidade de cristão.
há mais de 2000 anos. Vocês têm que sempre lembrar que a tua igreja não surgiu a partir de você, ela tem 2000 anos, então quer dizer, ela tem história, ela tem vivência, ela tem experiência, ela tem tudo aquilo que você necessita para ser um cristão feliz. Mas o que acontece, irmão? E a dificuldade que as pessoas têm de querer buscar a mudança. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ser livres de todo o apego dos bens materiais ou de outros meios, e precisamos estar equipados somente com a graça de Deus, com a sua palavra, e Ele é modelo para nós. E é interessante vocês perceberem, por isso que precisa fazer a leitura orante da palavra. Quando não se faz a leitura orante da palavra, não aprende de Jesus Cristo. Alguns conhecem muito bem as parábolas, ou entre aspas, as historinhas de Jesus. E alguns até acham bonitinhas, mas conhecem como historinhas, e não são historinhas, são parábolas. Cada palavra tem significado nas Sagradas Escrituras, inclusive até o lugar em que está a vírgula, inclusive a letra, se ela é maiúscula ou minúscula, porque muitas vezes você vai encontrar Senhor com letra minúscula e Senhor com letra maiúscula, Deus com letra minúscula e Deus com letra maiúscula. Tudo isto tem significado, tanto na nossa língua portuguesa, bem como também antes da nossa língua portuguesa, nas Sagradas Escrituras, que foi escrita em grego. Então, meus queridos irmãos, algo que deve chamar a sua atenção nesse evangelho de hoje, e se você não estiver fazendo a leitura orante da palavra, passa despercebido, como muitas coisas na sua vida passa despercebido, e você acha que é livre, e não é. Jesus escolheu 12. Apóstolos significa enviados, aqueles que Ele envia. Ele escolheu esses 12, e vocês sabem muito bem que os 12 são pescadores. E Jesus diz que vai fazer deles pescadores de homens. Eles têm uma missão maior. Então, para você ver que o nosso Deus nos capacita, muitas vezes você esquece dessas coisas. Eram pescadores de peixes. Jesus diz que vai fazer deles pescadores de homens. Olha o pulo. Olha o que Deus faz com esses homens. Tiram eles da timidez, do seu mundinho pequenino, para fazer deles homens livres, na sua pessoa, na pessoa de Jesus, homens destemidos, corajosos, homens que conseguem conversar com os outros. E em pleno século 21, é tão interessante algumas coisas na comunidade cristã. A dificuldade que muitos irmãos nossos têm para proclamar a palavra, pessoas graduadas, ou então
pessoas graduadas que têm a dificuldade de fazer uma boa leitura da própria palavra de Deus. Pessoas graduadas na comunidade que têm dificuldade para fazer um comentário na Santa Missa, que é lido, para dizer para você que pessoas graduadas que têm medo do microfone, pessoas graduadas que têm medo de falar um boa noite olhando para o irmão. Interessante isto, meu querido irmão. E você diz que é livre, não sei em quem. São coisas assim que você deveria pensar. Quando nós fazemos a leitura orante da palavra, nós vamos refletindo sobre tudo isto. Aí Deus tirou esses 12 pescadores para fazer grandes homens, inclusive são até hoje os verdadeiros heróis da fé, exaltado por toda a igreja até hoje. E aí Jesus fala algo interessante para eles, nesse evangelho de Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Que eles não levem comida, nem dinheiro, nada disto. E que na casa que for acolhido, ali fique, porque nada de vaidades, nada de honrarias, nada de querer se exaltar, porque, meu querido, outra coisa, precisa ser despojado para anunciar o reino. Agora, que se a pessoa, ela tem outros tesouros, ela não consegue anunciar o verdadeiro tesouro, que a traça não corrói, e que não vai ter problema com a ferrugem, porque é um tesouro eterno, é a própria palavra, é o próprio Deus. Então, por isso do despojamento. E aí Jesus manda levar o cajado e sandálias nos pés. O cajado é instrumento do pastor e não do pescador. Quem usa cajado, por isso tem que fazer a leitura orante da palavra, senão passa batido. E aí depois não consegue fazer uma reflexão belíssima da palavra, como seu padre está fazendo neste momento. Porque você acha que conhece a palavra e não conhece a palavra. Jesus manda levar o cajado. O cajado, nós vamos ver a importância dele no Antigo Testamento. Moisés, que com cajado fura a rocha e brota água, com cajado abre o mar vermelho, para que o povo passe a pé enxuto. O cajado, ele tem um arco, ele tem esse formato. O bispo usa, o pastor da igreja usa. Para que o cajado serve? Essa curvinha, essa ovelhinha está meio desgarrada do rebanho, ou está para cair no precipício, o pastor vai e traz ela para si. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos que é para trazer os outros irmãos e irmãs para Ele, não é para mim. Eu sou discípulo de quem? De Jesus Cristo. Eu sou missionário de quem? De Jesus Cristo. Então é para Jesus. Então que é para trazer para Ele.
Então, traz para si. E aí na ponta do cajado, aqui, uma ponta mesmo, onde se aquela ovelha é uma ovelhinha que se extravia, que dá um certo trabalho para o pastor, ele pega aquela ponta, crau, na patinha dela. Depois ele imobiliza, porque quebrou. E aí nós temos essa figura lindíssima e que muitas vezes você acha que ela é bucólica, que é Jesus, o bom pastor, com a ovelhinha no pescoço, segurando-a pelos pés. O pastor é aquele que feriu para que a ovelha fique pertinho dele, para que aquela ovelha possa aprender a ser obediente, para que aquela ovelha, nesse período longo de recuperação, ela passa a sentir e ter o cheiro do pastor, para que essa ovelha mude o seu jeito. Quem são as ovelhas? Acho que vocês estão entendendo que são vocês, né? Ou está achando que é o animalzinho que estou dizendo? É vocês, né? Para que essas ovelhas mude o seu jeito de pensar, de agir, de viver. É para isto que o pastor traz para si. A ovelha, ela precisa mudar. E para que haja esta mudança, é preciso tempo. E para isso o pastor tem tempo suficiente. O pastor é Jesus. Suficiente para esperar a sua conversão. Ele fere e ele cura as suas ovelhas. E aí quando a ovelhinha já sabe viver, que sabe quem é o pastor, aí ele devolve ela para o rebanho, para a comunidade, para que ela possa caminhar com os demais membros da comunidade, isto é, do redil. A comunidade é o redil, do redil do pastor, para que ela possa caminhar. Você continua sendo livre ainda? Porque se você entendeu, se ainda tem muitas coisas que tem que mudar, porque não deve ser tão obediente ao Deus da vida como deveria ser. Ele fere, mas ele cura. E esse período chama período de conversão, período de mudança, onde você precisa aprender a ouvir e discernir no meio de tantos outros pastores que são os falsos profetas, como nós ouvimos na primeira leitura. Amós é o profeta de Deus, o homem de Deus, o homem do campo, o agricultor, o pecuarista, e que Deus vai lá, chama esse homem simples para profetizar em Betel, onde está Amazias. Betel, onde está o rei Jeroboão II, 700 anos antes de Cristo. Nós estamos falando em quanto tempo mesmo, irmão? Dá quanto vocês fazem as contas aí? 700 anos antes de Cristo. E quando chega Amós, Amazias quer retirar ele.
dizendo: não, meu caro, não é aqui que você vai evangelizar, não é aqui que você vai profetizar, não é aqui que você vai profetizar, aqui o território é meu, eu sou o sacerdote, aqui o templo, o santuário, o rei que construiu, é dele. Amazias tinha os seus interesses próprios, não são os de Deus. E Amós diz: mas eu sou enviado de Deus, e Deus me mandou para cá, é aqui que eu vou anunciar e denunciar as injustiças. Está prosperando materialmente essa cidade, esse povo, esse governo? Sim. Só que a religião está levando o povo à morte, porque não é isso que o Senhor ensina. Bem como também as grandes injustiças existentes nesse país. Então foi aqui que o Senhor mandou eu vir profetizar. Porque eu não sou, aí ele até diz: mas eu não sou filho de profeta, eu sou enviado de Deus. Então Amós vai no meio desses leões ferozes para anunciar o Deus verdadeiro, denunciar as injustiças. Então as ovelhinhas do Senhor são essas que conhecem muito bem o pastor e fala com uma grande propriedade, uma grande paixão pelo pastor. As ovelhinhas são apaixonadas pelo seu pastor. Elas conhecem, elas se configuram, elas parecem com o pastor. Essas são as ovelhas do Senhor. Essas são as ovelhas prediletas, amadas pelo Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor pede para nós atitudes. Não sei se você está conseguindo compreender, mas Deus pede para nós atitudes. Ele quer que nós tenhamos atitudes de mudança de vida. Eu não posso, o padre começou dizendo que até o jeito das ovelhinhas do Senhor é diferente das coisas do mundo. O próprio Senhor disse: é um jeito diferente de viver, totalmente desprendido. Os meus discípulos, as minhas ovelhinhas, acreditam em mim, sabe que eu sou um Deus providente, não vou deixar nada faltar para as minhas ovelhinhas, aquilo que é necessário eu darei para as minhas ovelhinhas, para que elas se sintam seguras e amadas por mim. Então, meu irmão, agora chegou o momento de você pensar que lugar que você está no redil. Estou bem próximo do pastor? Estou caindo ali no precipício? Ou estou bem distante do pastor? Que lugar que eu me encontro? Será que o Senhor já feriu alguma parte em mim para que eu pudesse me converter? Ou mesmo tendo acontecido algo na minha vida, ainda não me converti? Estamos num período de pandemia, alguns se converteram, outros nem tanto. É algo de se pensar. Estamos num período de pandemia, muitas ovelhinhas não vêm à igreja, porque aqui tem coronavírus. É coisas para se pensar. E aí você é aquela ovelhinha muito distante,
E quando clama pelo Senhor, Ele não te ouve como deveria ouvir, porque você está meio longe. Mas Ele quer você bem perto dEle. Lembra-se, sempre lembra-se, que a nossa vida é como a erva da manhã, floresce, mas logo quando vem o sol, ela fica murcha. A nossa vida é assim. A hora que você pensa, já acabou a vida. Olha, para dizer assim, a hora que você acorda, já passou. As ovelhinhas do Senhor que caminham com Ele, e que nem todas têm a patinha quebrada, que tem muitas ovelhinhas bem iluminadas no redil do Senhor, na comunidade, tem muitas. Nós vamos ver que essas ovelhinhas que caminham com o Senhor, são ovelhinhas apaixonadas pela palavra, por ouvir o Senhor. São ovelhinhas que não se cansa jamais de estar junto do pastor. Porque sabe que se existe um porto seguro neste mundo líquido, é o pastor Jesus Cristo. Você consegue entender que nesse mundo líquido, o que tem de seguro é somente Jesus Cristo? E a sua barca, que é a igreja, é onde nós sentimos seguros, amados, abençoados, e onde nós sentimos que Deus nos ama e sabemos que temos que passar pela cruz, que vamos fechar os olhos para esta vida, mas o pastor sempre estará conosco. Ele não nos abandona. Ele gosta das ovelhas, e Ele quer que as ovelhas tenham o cheiro dele, Ele quer que as ovelhas pareçam com Ele. É isso que o pastor quer. O problema são as ovelhas, que nem todas são assim. Então, meus queridos, nós somos chamados a sermos missionários. Então, se eu sou essa ovelha apaixonada por Jesus Cristo, não tem como eu não falar dele o tempo todo e para todas as pessoas. É um exemplo, aquela pessoa que é apaixonada no seu time de futebol. Ela fala o tempo todo do seu time de futebol, ele perdeu, ela continua dizendo que ele é o melhor, lembra lá do século passado, você lembra daquela Copa, daquele momento, daquele jogo, aquele gol, lembra por detalhes. Isso não te leva para os céus. É para dizer que você tem memória para lembrar. Os jogadores não vão te levar para o céu. E aí, meu irmão, e a memória para lembrar do Senhor, como fica? Fica tremendo? Tem medo? Não quer aproximar dele? Como o padre disse, pessoas graduadas e que ainda vive parecendo pescadores. Não são verdadeiros líderes. Jesus forma líderes. Ele deu poder para os 12. Não ficou com ele, ele deu para os 12. Vão, expulsem os demônios, cura os doentes, façam tudo. E você é filho do Altíssimo e ainda continua na timidez. Ainda continua se escondendo embaixo do banco. Ainda continua na mesmice de sempre. Será onde está o problema? No pastor? Não é. Pode ter certeza.
Eu acho que é falta da ovelhinha ficar mais próxima e ouvir melhor o pastor. Porque o mundo, meu querido, quer que você seja tímido, porque os outros querem mandar em você. As ovelhinhas são pacíficas. Vocês sabem que as ovelhas são pacíficas. Jesus não nos chamou de cabritos. O animalzinho que ele disse para nós, que nós somos ovelhas. Somos pacíficos, mas não somos burros. Não somos tontos. O nosso mestre, ele é divino, e ele nos capacita e quer que nós nos assemelhamos a ele. Então ele espera muito das suas ovelhinhas. Ele quer que as suas ovelhinhas aprendam dele e não do mundo. É isso que o mestre quer. E aquele que aprende de Jesus Cristo é feliz.